A partir de agora, Tesouros do Céu, uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Emerson Salles. Olá, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja transbordando no seu coração. Amém? O estudo de hoje, o número 13, tem por tema Salvação somente por Cristo. E vamos para a primeira pergunta. Para que fim veio Cristo ao mundo? 1 Timóteo capítulo 1, verso 15 diz: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha aí a missão do nosso Senhor Jesus Cristo: salvar o pecador ou os pecadores. Pergunta de número 2. Por que foi ele chamado Jesus? Mateus capítulo 1, verso 21 diz: Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Pergunta de número 3. Haverá salvação mediante algum outro? Atos 4, verso 12, responde: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós sabemos que existem pessoas sinceras, porém desinformadas acerca da salvação. Muitas vezes têm prestado cultos e adorações a outros deuses, mas só Jesus pode salvar. A pergunta 4 diz o seguinte: por intermédio de quem somos reconciliados com Deus? Segundo a Epístola de Coríntios 5, verso 18 e 19 está escrito: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Eu falei no estudo anterior sobre a desobediência do casal lá no Jardim do Éden. Antes, Adão e Eva foram criados conforme a imagem e a semelhança de Deus, com o caráter de Deus, sem pecado, mas um homem decidiu desobedecer. Entrou o pecado no mundo e aqui Cristo veio fazer a reconciliação. É a ponte que une o homem ao Pai. Pergunta 5. Que se fez Cristo por nós e com que propósito? 2 Coríntios 5, verso 21 diz: Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja, por sermos pecadores, a nossa justiça diante de Deus não vale nada, mas Cristo, ele na cruz do Calvário, não tendo pecado, morreu em nosso lugar, para que nele fôssemos feito justiça de Deus, ou seja, a justiça de Cristo tem que habitar em nós. Nós temos que aceitá-lo como nosso Salvador. E pensando nisto, eu faço a 6ª pergunta: quanto dependemos de Cristo para a salvação? No Evangelho de João 15, verso 5 diz: Eu sou a videira, disse o Senhor, vós os ramos, sem mim nada podeis fazer. Se você ler o capítulo 15 do Evangelho de João, você perceberá que não basta só reconhecer que Cristo é o Salvador do mundo, mas você deve permanecer nele, permanecer ligado na videira. Nós somos os ramos e devemos permanecer firmes. Isso é muito simples de compreender. Se você tira uma folha de uma árvore e deixa ela no chão, a tendência dela é secar. A mesma coisa somos nós. Se não estivermos ligados na videira, a nossa vida espiritual será um fracasso e estaremos trilhando em direção à morte eterna. Aquilo que eu falei no estudo anterior. Mas agora a pergunta de número 7. Que 3 características essenciais para um Salvador se encontram em Cristo?
Bem, primeiro a divindade. Hebreus capítulo 1, verso 8 diz: Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cristo é divino. A segunda característica, humanidade. Cristo, ele se tornou humano. Gálatas 4, verso 4 diz: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E a terceira característica, para ser um Salvador, sem pecado. 1 Pedro 2,22 diz: O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Louvado seja Deus. A pergunta de número 8 diz o seguinte: como mostrou Cristo pelas Escrituras que o prometido Salvador do mundo tanto devia ser divino como humano? Vamos ler Mateus 22, verso de 41 a 45. Eu vou, como sempre, resumir. Você pode conferir depois na sua Bíblia, tá certo? Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhes Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Alguém fez um comentário importante sobre a verdade concernente à união do divino com o humano em Cristo, da seguinte forma, abre aspas: a divindade necessitava da humanidade para que esta proporcionasse um meio de comunicação entre Deus e o homem. O homem necessita de um poder fora e, além de suas forças, que o restaure à semelhança de Deus. Deve haver um poder que opere inteiramente uma nova vida de cima, antes de um homem poder passar da pecaminosidade para a santidade. Esse poder é Cristo. Fecha aspas. Como falei antes, a nossa justiça é comparada a trapos de imundície. Nós precisamos da justiça de Cristo no nosso viver para alcançarmos a salvação. Pergunta de número 9. Que dois fatos testificam a união da divindade com a humanidade em Cristo? Romanos capítulo 1, versos 3 e 4 diz: Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A pergunta de número 10 diz assim: que grau atingiu a vitória de Cristo sobre a morte? Vamos abrir aqui Apocalipse 1, verso 17 e 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, que quer dizer a sepultura. Você pode conferir também em Atos 2, 24. Penúltima pergunta: até que ponto chega a salvação alcançada em Cristo? Hebreus capítulo 7, verso 25, a Bíblia responde: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse verso traz uma segurança tremenda. Nós vivemos em um mundo de pecado, em um mundo de dor, de sofrimento, em um mundo de ansiedade. Talvez neste momento você esteja passando por uma situação difícil, mas tenha certeza que Jesus nasceu nesse mundo de uma mulher. Ele, sendo divino, pagou pelos nossos pecados na cruz, morreu em nosso lugar, ressuscitou e hoje está no céu, intercedendo por mim e por você. Esse Jesus de amor tem poder e nós devemos acreditar no nome dele. Você deve orar, você deve confiar, buscar a presença de Jesus na sua vida. Você irá sentir a grande transformação que Deus tem preparado para você. A última pergunta: que devemos fazer tendo um tal Salvador? 2 Coríntios 9:15 diz: graças a Deus pelo seu dom inefável,
Queridos, devemos dar graças a Deus, porque Adão desobedeceu e nos tornamos herdeiros do pecado, mas Cristo nos proporcionou o direito à vida. E como eu terminei o estudo anterior, fiz questão de afirmar que é uma decisão sua, é uma decisão minha aceitar ou não Cristo como Salvador. Existem dois caminhos: o caminho que leva à vida eterna, que é Cristo, e o caminho que leva à morte eterna, que é rejeitar o que Cristo fez neste mundo por nós. Então a decisão está em suas mãos. É preciso ter confiança, é preciso ter fé naquilo que Cristo fez. E falando em fé, o próximo estudo de número 14 tem por tema fé vitoriosa. Não perca. Se você deseja saber como obter a vitória neste mundo, não perca o próximo estudo. Que Deus continue abençoando a sua vida.